Devemos ter uma boa memória para sermos capazes de cumprir as promessas que fazemos. Friedrich Nietzsche. Bem, meus amigos, eu prometi lá no Instagram e promessa é dívida. Estão aqui os top 5 atividades para ativar a memória. Vem comigo! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Jamile Brito e me diz uma coisa, como é que anda a tua memória, hein? Você sabe o que é memória? Memória nada mais é do que um armazenamento que temos aqui dentro da nossa cachola, que serve para guardar informações e fatos do que vivemos e aprendemos no nosso dia a dia. Então é claro que nós temos muitas memórias ouvidas e muitas memórias vividas. E a memória, ela está muito presente no processo de aprendizagem de cada um de nós. Principalmente quando a gente está na escola, tendo que ralar diariamente para poder aprender aquela matéria e fazer uma prova depois, não é verdade? Então a memória no nosso cérebro serve para armazenar as informações até que um dia a gente precise delas. Mas então, como funciona a memória em nós seres humanos? Nós temos algo chamado de memória sensorial. Tudo o que sentimos através dos sentidos é armazenado no nosso cérebro, na nossa memória. E quais são esses sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, tudo o que você vivencia no teu dia a dia, que você precisa ver, ouvir, degustar, tocar ou sentir o cheiro, tudo fica armazenado na nossa memória, principalmente se for algo muito significativo para você. Mas são vários os tipos de memória. E quais são esses tipos de memória? Nós temos uma memória chamada memória de curto prazo, ou conhecida também como memória imediata. Esse tipo de memória imediata ou memória de curto prazo é aquele tipo de memória em que a gente retém uma informação por um curto prazo de tempo. É quando, por exemplo, um amigo seu te apresenta a outro amigo, fala o nome dele, você aprende ali na hora, mas logo depois você esquece porque não ficou gravado na tua memória. Por exemplo, tem pessoas que têm a memória fotográfica muito boa, ou seja, ela sabe quem é a pessoa de vista, né? A visão, porque lembra do rosto da pessoa, mas não lembra de ouvido o nome da pessoa. Então ela não se recorda do nome da pessoa quando foi apresentada pelo amigo, mas se recorda do rosto. Uma memória muito aproximada da memória de curto prazo é a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela não se limita a um curto prazo de tempo quando a gente fala, dessa comparação entre memória de trabalho e memória de curto prazo. Mas o que acontece na memória de trabalho? Quando a gente faz cálculo de cabeça, a gente tenta ir buscando na imaginação, assim, como é que vai chegar o resultado. Então, isso é memória de trabalho. Por exemplo, também quando a gente precisa decorar um número de telefone e logo depois passar para o celular. Então, a partir do momento que você está memorizando aqueles números, quando você passa para o teu celular, ali você já não vai mais precisar daquela informação. Então, quando você precisar 2 horas depois recordar desse número novamente, talvez você não consiga lembrar do número, então ele já vai estar no celular. Antigamente, era muito mais fácil decorar um número de telefone, os nossos avós, nossos pais e até mesmo a gente quando criança, mas depois que chegou o celular, é muito mais difícil a gente conseguir memorizar um número de telefone. Isso não vale só para números de telefone, como também para endereços. Outro tipo de memória é a memória de longo prazo, que diferente da memória de curto prazo, ela já vai puxar recordações bem mais presentes da nossa vida. Então fazem parte da memória de longo prazo outros 4 tipos de memória.
a memória declarativa, a memória não declarativa, a memória semântica e a memória episódica. Fazem parte da memória declarativa aquelas lembranças que você vivenciou e você consegue relatar para outra pessoa. A perda da memória declarativa é muito comum em casos de estresse crônico, depressão, demência e Alzheimer, muito comum na velhice. Memória não declarativa é o tipo de memória que a gente não consegue contar ou ensinar oralmente. Então, por exemplo, aprender a dirigir. Ninguém aprende a dirigir ouvindo uma aula sobre como aprender a dirigir. Não, você precisa aprender na prática. Você só vai conseguir memorizar como ligar um carro, por exemplo, se você for lá e tentar ligar o carro, né? Então, a memória não declarativa é o tipo de memória que a gente armazena aqui pelas práticas que a gente tem no dia a dia. Memória semântica tem muito a ver com história. Por quê? Porque é na memória semântica que nós guardamos informações sobre que ano o Brasil foi descoberto, que ano foi a independência do Brasil, entendeu? Então, esse tipo de informação é guardada na memória semântica. A memória episódica é também conhecida como memória autobiográfica. É aquele tipo de memória que guarda fatos especiais da vida de cada um de nós, como por exemplo a formatura, o casamento, uma entrevista de emprego. Mas Jamília, agora você está falando um monte de coisa, eu não entendi nada. Você disse que ia me passar dicas de atividades de como eu ativar a minha memória e ficar com o cérebro assim, ó. Calma, gente, calma, que a parte boa tá chegando agora. Mas antes de eu revelar essa parte boa, eu já quero te pedir para que você se inscreva no canal, caso você não for inscrito, e já deixa o teu like aqui nesse vídeo. Pronto, agora que você já sabe o que é memória, como funciona a nossa memória e quais são os tipos de memória que nós temos, agora sim eu vou te passar algumas dicas top 5 incríveis dicas de como você pode ativar o teu cérebro e conseguir ter uma memória aí de qualidade para você fazer suas provas e também para a tua vida, para que você possa seguir aí a tua vida até a velhice com um cérebro, uma memória de elefante. Então agora, pessoal, eu vou revelar o top 5 de atividades para ativar e potencializar a tua memória. O quinto lugar desse top 5 é uma dica muito interessante que com certeza você já deve ter ouvido em algum lugar: usar a mão não dominante para tudo que você fizer, pelo menos um diazinho na semana. Então assim que você acordar e for escovar os dentes, se você usa mais a mão direita, você vai utilizar a mão esquerda para escovar teus dentes. Ou então se forçar a escrever um texto com a mão esquerda para forçar ali o teu cérebro a sair da zona de conforto. Isso treina tanto habilidades motoras como também a neuróbica, né? Que vai potencializar aí os teus neurônios, forçar o teu cérebro a sair da zona de conforto para que você possa melhorar a tua memória. Em quarto lugar, fazer atividades que te peçam para memorizar. Por exemplo, você gosta de dançar? Coloca uma dança no YouTube para você aprender a coreografia de uma música X. Você tenta aprender aquela coreografia e depois você tenta fazer sozinho, só com a música, sem ver o professor ensinando, para ver se você aprendeu. Isso funciona muito nessas dancinhas que a gente aprende para poder gravar vídeos para o TikTok, por exemplo. Funciona muito bem também para quem gosta de teatro, que gosta de interpretar. Então você pega um texto, uma historinha qualquer e você tenta memorizar aquela historinha e contar para outra pessoa de uma forma mais interpretativa, entendeu? Ou então você assistiu um filme, gostou de uma determinada cena, tenta aprender como é aquela cena, memoriza as falas e tenta reproduzir. Terceiro lugar, mudar o teu percurso diariamente. Vamos supor que você sempre pega o mesmo caminho para ir para a escola ou para o trabalho. Vamos tentar fazer
fazer de uma forma diferente, todo dia tentar pegar um caminho, uma rua diferente, até para você conhecer outros lugares, ter uma outra visão e para você também memorizar e forçar o teu cérebro a se encontrar de forma espacial. Então esse tipo de atividade de você mudar o percurso, mudar uma rota, funciona não só para ativar a tua memória, mas também para trabalhar a tua inteligência espacial. A pessoa que tem inteligência espacial é aquela pessoa que consegue se encontrar facilmente no espaço. Por exemplo, quando você está no centro da cidade e você está meio perdido, sem saber onde estava aquela praça X que você queria voltar. E aí você pergunta a alguém e a pessoa fala mais ou menos onde é. Se você tiver uma boa inteligência espacial e principalmente uma boa memória, você vai conseguir chegar lá rapidinho e facilmente. Em segundo lugar, eu separei uma dica muito legal que dá para você trabalhar com o teu filho em casa, por exemplo. Se você tem criança em casa, essa atividade vai ser excelente para trabalhar não só a leitura quanto a memória. Você vai pedir para que ele escolha um livrinho, ele vai ler a historinha e logo depois vai te contar do início ao fim como é aquela história, certo? Então pega um livrinho fino de poucas páginas, lê toda a historinha e depois tenta contar para alguém para você saber se deu certo ou não, se você conseguiu memorizar ou não. E em primeiríssimo lugar, eu separei uma dica muito legal para vocês, muito mais legal do que a atividade de leitura, sem desmerecer a leitura, vamos ler, né, por favor. Mas a dica que eu tenho para vocês, que ocupa o primeiro lugar nesse ranking, são os jogos. Jogos como caça-palavras, sudoku, jogo da memória, quebra-cabeças. Todos esses jogos estimulam muito a mente da gente, tira a nossa mente da zona de conforto. Jogo dos 7 erros, jogo das diferenças, dominó. Todos esses jogos trabalham a memória. Então, diariamente, se você puder fazer uma horinha de atividade, uma horinha de jogo, compra aquelas revistinhas famosas, né, que tem de caça-palavras, palavras cruzadas, tem uma página ou outra de sudoku, né? Tem outras que é só sudoku, que tem até umas folhinhas que tem jogo dos 7 erros, jogo de quebra-cabeças ou um jogo da memória assim bacana, daqueles que tem muitas peças. Se for para criança, compra aqueles quebra-cabeças que são menores, com poucas peças ou peças maiores, dependendo da idade da criança, que vai já estar estimulando desde cedo aí a memória e ativando o teu cérebro. Treinar a memória faz muito bem para nossa mente, para o nosso cérebro, porque previne doenças muito sérias como o mal de Alzheimer, como é conhecido, né? Então, para que a gente possa chegar na velhice já prevenindo aí as demências, o Alzheimer e também evitar maiores sintomas relacionados ao estresse, por exemplo. Então, se você faz prática de atividade física, tem uma boa alimentação e faz esses exercícios que eu vou passar para você agora, então você vai seguindo isso daí pro resto da tua vida, porque vai ser muito bom para você. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa teu like aqui embaixo e comenta que tipo de atividade você achou interessante, qual é a que você já anda praticando aí diariamente e que outro tipo de atividade você usa aí para poder potencializar a tua memória. E lembre-se de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações, porque assim você nem precisa se esforçar. O YouTube já manda a notificação de que tem vídeo novo para você.